amigo e amiga, Elcio Lopes para o canal Psicoinformação, o canal que tem por objetivo levar até você informações de cunho psicológico, informações estas pertinentes à saúde mental do indivíduo. E o tema que eu quero abordar com você hoje, o tema que eu quero compartilhar com você é sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse tema foi sugerido pela Janaíne Simões de Indaiatuba. Ela sugeriu e nós vamos estar pautando esse tema. Mas antes de nós entrarmos propriamente no tema, eu já peço a você que dê o seu like aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque a emissão da sua ação, ela reforça o meu comportamento de estar gravando vídeos toda semana com novos temas para você, ok? Então vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Ele é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que vai se dar na infância, porém, ele vai acompanhar o indivíduo por toda a sua trajetória de vida. E assim, ele vai desenvolver um padrão persistente de desatenção e hiperatividade que vai interferir no funcionamento e no comportamento, no desenvolvimento desse indivíduo. Para isso, então, há três características ou três conceitos que eles fecham para dentro desse transtorno, que é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Normalmente nós vemos falar sobre a desatenção e a hiperatividade, porém a impulsividade ela se junta então para fechar esse ciclo dentro do TDAH, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E quando falado então sobre desatenção, a desatenção ela vai referir-se ao comportamento do indivíduo, a divagação, a falta dessa atenção em tarefas, a falta de persistência em continuar para terminar essa tarefa, a dificuldade em manter o foco, a desorganização que esse indivíduo tem em deixar as coisas arrumadas de um modo que ele consiga achar essas coisas quando ele está procurando, ou seja, objetos pessoais ou objetos de trabalho, né? Então, a hiperatividade ela já vai se referir à atividade motora excessiva. Imagine só uma criança que corre por todo lado quando o ambiente não é apropriado para aquilo, ele se remexe, ele batuca, ele conversa em excesso. Já no adulto, ela vai se manifestar de uma forma que o indivíduo ele fica inquieto o tempo todo num nível que ele leva o outro ao esgotamento. A impulsividade, por sua vez, ela refere-se às ações precipitadas que ocorrem sem premeditação e com elevado potencial de danos a essa pessoa. Exemplo, imagine só, uma pessoa que está num determinado local e de repente essa pessoa se levanta sem pensar, sem olhar para os lados e ela atravessa então uma rua onde está passando muito carro, onde o movimento é intenso. Então essa pessoa ela corre um risco de ser atropelada, de acontecer então de causar um acidente grave. Então a impulsividade ela vai se referir às ações precipitadas desse indivíduo. Pode desenvolver também um comportamento de intromissão social quando ele interrompe a conversa de outras pessoas, né? Quando ele toma decisões sem considerar as consequências, quando ele vai iniciar então um trabalho sem ele ter o prévio conhecimento sobre aquelas tarefas, ele pode fazer dessa forma. A impulsividade ela também pode ser um reflexo de um desejo de recompensas imediatas ou a incapacidade de postergar esse desejo. Imagine que um indivíduo ele está, por exemplo, numa fila de banco aguardando o seu momento de ser atendido, porém ele não tem paciência para aguardar. Para ele tem que ser aqui, tem que ser agora. Ele não tem esse entendimento que há uma outra pessoa à frente dele e que vai ser atendido antes que ele. Ele quer ser atendido naquele momento. Então existem esses três conceitos para fechar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade: desatenção, hiperatividade e impulsividade, ok? E as manifestações? Como que vai se dar as manifestações dos sintomas no indivíduo? É necessário que essas manifestações dos sintomas estejam presentes em vários ambientes, como
casa, escola, trabalho, embora existam as variações e essas variações sejam comuns. Por exemplo, pode ter sinais reduzidos desses sintomas quando o indivíduo ele está recebendo recompensa para um determinado comportamento apropriado para aquele local. Imagine só uma criança que ela manifesta os sintomas do TDAH na sua casa, que é o seu ambiente natural, mas agora ela está num outro ambiente e esse ambiente então ele é reforçado, aquele comportamento da criança é reforçado por um tipo de atividade que ela gosta, né? Por exemplo, um brinquedo, uma interação com aquela criança. Então esses sinais eles podem ser reduzidos, eles podem ser baixados. Imagine uma criança que está sob supervisão, envolvida em atividades importantes, quando ele está sobre estímulos externos, exemplo, eletrônicos, né, os jogos eletrônicos, a tela de uma televisão, quando ele está assistindo, então esse comportamento ele tende a ser de uma forma diferente, a qual esse indivíduo ele está desempenhando, ele está desenvolvendo no seu ambiente local, na sua casa, por exemplo. Mas o normal é que os sintomas de TDAH ele vai acontecer em vários ambientes diferentes. Esses sintomas são aparentemente iguais. Então aí se fecha esse ciclo de TDAH conforme essas manifestações. E o início? Como que vai se dar esse início? Embora o início do TDAH ele se dê na infância, há controvérsia quanto à idade. Então, para se ter a certeza sobre esse quadro, a exigência de que vários sintomas estejam presentes antes dos 12 anos de idade vai mostrar, vai expor a importância de uma apresentação clínica relevante. O que isso quer dizer? Quer dizer então que é necessário uma avaliação de um profissional, é necessário o acompanhamento de um profissional para que se feche então esse quadro clínico de transtorno de TDAH. Ao mesmo tempo, uma idade mais precoce não é especificada devido às dificuldades para se estabelecer retrospectivamente um início na infância. Então, há quem diga que a partir dos 3 anos de idade já pode se fechar um ciclo, já pode fechar um diagnóstico, mas é meio complicado, porque imagine só comigo, uma criança, ela está num processo de desenvolvimento, então há a necessidade de se queimar ali energia. Há uma necessidade dessa criança brincar, há uma necessidade dessa criança correr, há uma necessidade dessa criança pular, dessa criança conversar, dessa criança gritar. É algo normal. Então, quando se quer colocar um diagnóstico numa idade precoce, esse diagnóstico ele pode ser um diagnóstico falho, esse diagnóstico ele pode não ser fechado como o transtorno de TDAH. E a prevalência? Como que vai se dar a prevalência ou a referência? Quais são os parâmetros para esse diagnóstico? Levantamentos vão apontar que o TDAH ele ocorre na maioria das culturas em cerca de 5% nas crianças e 2,5% nos adultos. Então, é um transtorno que ele não está restrito a somente um local, a somente uma cultura. Exemplo, no Brasil nós temos muitos casos de transtorno de TDAH, porém nos Estados Unidos também, porém na Holanda também. Então ele não vai ser restrito de só uma cultura, mas ele está inserido em vários locais. Ele vai desenvolver então com maior frequência no sexo masculino, com proporção de 2:1 nas crianças e 1,6 já nos adultos. Há uma probabilidade também de pessoas do sexo feminino apresentarem primariamente com características de desatenção quando é comparado aí com o sexo masculino. Para então que se feche o quadro, é necessário alguns critérios para o diagnóstico de TDAH. E com base no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5, ele vai nos sugerir uma lista de 9 sintomas.
Então, desses 9 sintomas, aqueles sintomas que estão apresentando no indivíduo, que está se manifestando no indivíduo, pelo menos 6 tem que estar apareado com essa lista de 9 sintomas para que se caracterize um diagnóstico de TDAH. No entanto, há também um período que ele tem que estar se manifestando, há pelo menos 6 meses. Quando a criança ou o pré-adolescente ou adolescente já está saindo dessa fase, acima dos 17 anos, está aí se encaminhando para uma fase juvenil, para uma fase adulta, pelo menos 5 sintomas já se consegue ser um diagnóstico preciso para o transtorno de TDAH. Ok? Então, como nós dissemos, existe então, para fechar o quadro do TDAH, 3 conceitos, que é a desatenção, a hiperatividade e também a impulsividade. Dessa lista de 9 sintomas, existem aqueles que são mais potencial, né? O que quer dizer então? Dentro da desatenção, frequentemente o indivíduo ele não presta atenção em detalhes ou ele comete erro por descuido em tarefas escolares, no trabalho ou outras atividades. Ele frequentemente tem dificuldades em manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Exemplo, manter o foco durante uma conversa, durante uma aula ou leituras prolongadas, né? Ele parece não ouvir quando alguém está falando, o que dá a impressão que ele esteja com a cabeça em outro lugar. Ele não consegue seguir instruções até o fim, ele não termina trabalhos escolares ou tarefas quando essa tarefa é pertinente ao seu local de trabalho, ele não mantém objetos pessoais organizados, ele tem um mau gerenciamento do seu tempo, ele não consegue cumprir prazos, ele vai relutar também em exercer tarefas que exigem esforço mental e prolongado, né? Ele perde materiais importantes como como lápis, como livros, como instrumentos, carteiras, chaves e até óculos. Esse indivíduo, então, ele pode perder. Então, esses são uns dos sintomas mais potenciais dentro da desatenção. Sintomas, então, potenciais dentro da hiperatividade e impulsividade são quando frequentemente o indivíduo ele remexe, ele batuca com as mãos ou com os pés, ele se contorce muito numa cadeira, ele levanta a todo instante quando o momento é de permanecer sentado, ele corre, ele sobe nas cadeiras, ele sobe nos lugares inapropriados, ele tem dificuldades em envolver-se nas brincadeiras calmas, ele não consegue ficar parado por muito tempo, ele fala demais, ele responde antes de uma conclusão de uma pergunta, ele tem dificuldade em aguardar a sua vez, como já dissemos, numa fila de banco, ele interrompe ou ele intromete outros em conversas. Imagine só, quem já não ouviu, né, uma reclamação do outro quando ele está conversando e chega um indivíduo e quer cortar aquela conversa, ele quer entrar naquele assunto sem ele ter noção do que está falando, então ele imagina, poxa, que cara chato, a gente está aqui conversando e esse cara se intromete na nossa conversa sem saber do que nós estamos falando. Então ele passa a ser taxado de chato, de importuno também pelo outro em função desses sintomas estar sendo ativo dentro dessas características de hiperatividade e impulsividade dentro dos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. E existem as causas, o porquê que isso acontece, o porquê que vai se instalar o transtorno de TDAH no indivíduo. Segundo dados científicos, portadores do TDAH, eles têm alterações na região frontal do cérebro e suas conexões com o resto do cérebro. Essas alterações, elas podem ocorrer através dos neurotransmissores, principalmente da dopamina e da noradrenalina, que são responsáveis pelas informações entre as células nervosas, ou seja, os neurônios. Há aí uma falta de comunicação, ou no mínimo uma comunicação falha entre a parte frontal do cérebro e o resto do cérebro. Existem também outros estudos que vão apontar como causas, né? Substâncias ingeridas na gravidez, hereditariedade, exposição ao chumbo, problemas familiares e outras causas a mais que ainda estão em estudos
para saber se há algo que é existente. 3 categorias que demonstram o grau de gravidade do transtorno, que é o leve, o moderado e o grave. Quando o indivíduo ele carrega consigo um transtorno de TDAH leve, poucos sintomas vão resultar em não mais de pequenos prejuízos no funcionamento social e profissional desse indivíduo. Então, apesar dele trazer consigo o TDAH, ele vai conseguir desempenhar as suas tarefas de uma forma eficaz. Quando é o nível moderado, sintomas e prejuízos funcionais entre leve e grave vão estar então presentes nesse nível moderado. Então se pega alguns sintomas do leve, faz uma junção com alguns sintomas grave que forma o moderado, e aí sim já traz algum tipo de prejuízo, mas prejuízos moderados, né, no funcionamento funcional sobre a vida social e profissional desse indivíduo. O grave é aquele, como o próprio nome diz, ele já traz mais transtornos. São muitos sintomas além do necessário para o diagnóstico. Então eles vão estar presentes, além daqueles 6 sintomas que é necessário para o fechamento do diagnóstico, outros sintomas podem estar também entrando aí nesse quadro de forma particular, e que ele vai então resultar em prejuízo acentuado no funcionamento social ou no funcionamento profissional desse indivíduo. Então, são 3 episódios que acontecem dentro dessa categoria, ou 3 níveis: leve, moderado e grave. E o transtorno de TDAH, ele vai trazer então certas consequências funcionais como um todo na vida do indivíduo. E essas consequências, elas estão associadas ao desempenho escolar e sucesso acadêmico reduzido, a rejeição social, e nos adultos a pior desempenho de sucesso e assiduidade no campo profissional e a maior probabilidade de desemprego. E aí nós podemos acreditar que essas probabilidades estão ligadas também, não só com a hiperatividade, mas com a impulsividade. Quando o indivíduo ele não consegue terminar as suas tarefas, então ele vai ser taxado pelo outro de preguiçoso, pelo fato dele não conseguir seguir um procedimento, pelo fato dele abandonar aquilo que ele inicia, ele não dá uma continuidade. Então, nas crianças também vai ter um risco de desenvolver um transtorno de conduta na adolescência e transtorno também da personalidade antissocial quando este estiver na idade adulta, o que vai aumentar a probabilidade de transtorno por uso de substâncias. E a consequência, então, desse transtorno por uso de substâncias vai, então, se dar numa prisão. Pode se dar numa prisão, aliás, né? Eles também são mais propensos a sofrer lesões do que colegas, e isso também é entendível quando nós imaginamos o indivíduo que está inquieto, ele sem premeditar, sem pensar, sem medir as consequências, ele se levanta do local ao qual ele está e vai atravessar uma rua, por exemplo. Pode então sofrer algum tipo de lesão. O indivíduo que não para de batucar, o indivíduo que não para de subir nos lugares, pode também sofrer lesões, pode cair, pode se machucar devido à queda. Então eles correm esse risco de sofrer lesões mais que os seus pares, mais que os seus colegas. Acidentes e violações de trânsito também são comuns entre os portadores, né, os condutores de veículos que trazem consigo esse déficit de atenção e hiperatividade. Imagine só um indivíduo que sofre com esse transtorno. Ele está parado num semáforo, ele está conduzindo o seu veículo, ele está parado num semáforo, mas ele não tem a paciência de esperar esse semáforo abrir. Então ele vai violar as regras de trânsito. Por quê? Porque ele vai furar esse sinal. Uma vez ele passando, ele pode colidir com outro veículo. Então essa conduta é uma conduta que está frequente dentro desse transtorno, aqueles indivíduos que traz consigo, né, esse transtorno de TDAH. A probabilidade aumentada também de desenvolvimento de obesidade entre esses indivíduos. Então, a autodeterminação, variáveis e inadequadas,
e tarefas exigidas que precisam, né, de um longo tempo para esse indivíduo fazer, e ele assim não fazendo, ele vai ser frequentemente interpretado pelos outros, pelos colegas, como preguiçoso, como irresponsável, ou por essa falta de cooperação que ele tem, ele vai ser chamado de sem compromisso, né, com essa falta de vontade que ele tem de terminar as tarefas. O outro não vai entender, porque o outro talvez não saiba que ele está carregando consigo esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então ele vai ser entendido pelo outro como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa com falta de comprometimento. Ok? Então nós falamos um pouco sobre o TDAH, o déficit de desatenção e hiperatividade e impulsividade, atendendo essa sugestão da Janaíne de Indaiatuba. Eu espero que você que assistiu esse vídeo tenha gostado. Fique à vontade também para dar as suas sugestões e, na medida do possível, nós vamos estar pautando o seu tema aqui. Quero agradecer a Janaíne por ter sugerido o tema. Eu espero então você no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até lá.